Bom, pessoal, não é novidade que eu venho utilizando o Poco X6 Pro, a versão top dele em armazenamento e memória RAM, só que somente agora, depois de utilizar ele ao longo dessas semanas, quase um mês, usando de verdade, tanto no dia a dia, para os trabalhos que eu preciso fazer, como gerando algumas demandas do audiovisual, que é o meu segmento, sou dono de uma produtora, eu vou te dizer o que eu realmente achei e se vale a pena você pegar o Poco X6 Pro. Uma coisa que eu preciso lembrar é que o review que eu faço não é o tipo de review que a maioria das pessoas fazem, onde começam a se apegar a número de nits, todos os detalhes, mas sim para quem, assim como eu, está na cena do audiovisual e precisa sempre estar correndo atrás de aparelhos que facilite a geração de conteúdo, uma edição mais simples ali no celular. Então essa é a experiência que eu trago para vocês. É óbvio que as outras informações são pertinentes, mas tem tanta gente fazendo elas aí que eu resolvi puxar justamente para o meu lado, que é o meu lado do dia a dia, e caso você se reconheça na minha realidade, tenho certeza que as minhas informações vão complementar de todo o apanhado que você já pegou aí em todo esse oceano azul do YouTube. Aqui na minha mão eu tenho ele, que está fazendo a honra, e é justamente o principal motivo desse vídeo estar sendo feito, mas se você reparou rapidamente, você deve ter percebido esse artefato aqui atrás, na minha lente principal do Poco X6 Pro. Bom, o que é esse artefato? Esse artefato aqui é justamente o que me possibilita conectar ele lentes. Agora, por que uma lente como essa aqui, por exemplo? Eu já fiz vídeos falando sobre essas lentes, as lentes da Pexel, e a explicação é muito simples, tá? Na lente principal de todo celular, você tem uma resolução completamente superior ao que as outras lentes te dão. Quando nós estamos usando uma câmera, né, uma mirrorless, uma DSLR, seja o que for, a tua câmera tem um sensor e você vai mudando a lente, mas ela sempre está trabalhando com aquele sensor. Nos celulares, cada câmera dele, cada lente dele tem o seu próprio sensor. E as especificações, a qualidade delas varia. Então, quando você está fazendo um trabalho ou gerando um conteúdo seu, que seja para você mesmo, você está trabalhando para você, é um trabalho, e você alterna as lentes, é praticamente como se você estivesse fazendo imagens com câmeras diferentes. Então, como nós costumamos dizer, é como se desse um tapa toda vez que você muda de um para o outro. Quando eu tenho esses kits de lentes aqui, por exemplo, eu consigo manter sempre utilizando a câmera principal do meu celular, estou sempre no sensor principal do celular, mudando apenas a lente, então não vou ter mais esse tapa de mudança de qualidade, de textura de imagem. Isso acontece em praticamente todos os celulares. E aí, uma vez que eu tenho esse adaptador conectado aqui, eu consigo pegar a minha lente, rosquear nele, porque ele tem uma rosca, certo? Eu rosqueio a minha lente nele e pronto. Ok? Eu até botar uma imagem para vocês verem como é que fica o meu kit depois de montado, quando eu preciso gerar algo com o celular. Mas é basicamente isso. E aí sim, eu tenho sempre a qualidade máxima que o sensor dele pode fazer por mim. Agora, falando em relação à experiência de usar o Poco X6 Pro para gerar conteúdos, eu vou colocar aqui ao lado um material que foi totalmente gravado com o Poco X6 Pro, inclusive editado no Poco X6 Pro, tá, gente? Então você agora está trabalhando aí direto com os celulares? Não, eu uso o celular sim para gerar certas demandas quando cabe, né? Quando cabe, ou por eu ter concluído que não, dá para fazer com o celular, vai ficar melhor, vai ser mais prático, ele é mais leve, me dá uma agilidade maior em determinadas situações, ou tem situações que eu já passei, aeroporto de Israel, Abu Dhabi, quando puxei a câmera para fazer o trabalho que nós estávamos fazendo, que era recebendo lutadores que foram para lá para poder participar de um evento de MMA,
assim, nos dois aeroportos, quando puxamos câmeras de segurança já vieram em cima, não pode filmar aqui, vocês não têm autorização. Eu ainda perguntei, pô, mas e se eu estivesse usando aqui meu celular? Ele falou, não tem problema. Não demonstra que você está filmando isso para outros fins, a não ser realmente registrar ali para coisas pessoais suas. Após esse vídeo que eu deixei passando aí do lado, da abertura dos jogos internos de uma escola, foi feito um filminho justificando, né, ilustrando toda a história da escola em meio ao esporte, com os seus atletas, ex-alunos que despontaram no esporte nessa cena, e botando aqui também a miniaturazinha para você poder ver, também foi 100% gravado com o recurso de acoplar a lente, por um motivo muito óbvio, não podia estar muito próximo dos corredores, eu tinha que ter uma distância maior, e para isso eu ia precisar requerer a lente de zoom do celular, onde eu perco a estabilização, né? A estabilização é muito mais tímida, digamos assim, e perco aquela qualidade do sensor principal. Então, quando eu acoplo a lente nele, essa é uma lente de 65 milímetros, eu automaticamente mantenho aquela estabilização da lente principal do celular e mantenho o principal de tudo, que é a qualidade. Agora vamos falar do que eu posso concluir em estar utilizando o Poco X6 Pro para as gravações. Em relação à qualidade de imagem que ele gera, é uma coisa que eu demorei para conseguir concluir. Por quê? Primeiro que eu percebi, como eu vim da questão do Xiaomi 12, que ele dava muitas opções de gravação, inclusive gravar em log, gravar em HLG e tudo mais, você de fato tinha imagens ali que não tinha nada de processamento nelas. E o Poco X6 Pro, assim como a maioria dos Samsungs que eu já tive, S22 Plus, Note 20 Ultra, etc., eu percebi que sempre há um processamento, tá, nas imagens geradas por ele, não entrega imagens cruas de jeito nenhum. Porém, ao mesmo tempo, eu percebi que nele você consegue fazer gravações em baixa luz, praticamente sem gerar ruído nas imagens. Ou seja, sabe quando você vai gravar num ambiente que a iluminação tá pouca, você grava com o celular e parece que tem um monte de areia nas partes escuras, são os ruídos gerados, ele consegue praticamente eliminar isso em quase todas as situações. Então achei isso um ponto muito positivo, mas o preço a se pagar por isso é que esse processamento que ele está fazendo na verdade em tempo real, acontece o tempo inteiro. Mesmo que você esteja à luz do dia, ele está aplicando esse processamento de imagem, o que para quem entende, quando você vai analisar, você vê que a imagem não está crua, para que você possa fazer o que você quiser depois numa edição. Isso para muitos pode ser bom, para você que de repente é criador de conteúdo, ele pode agilizar muito a sua vida se você não tiver essa expertise de uma pós, de fazer um tratamento depois para resolver essas questões. Segundo ponto que vale muito a pena falar é a questão da estabilização dele. Ele tem tanto a estabilização através de software, né, como ele tem uma estabilização ótica, o que é muito legal, deixa tudo muito fluido. A estabilização dele é absurda, né, é uma coisa que se destacou para mim em relação aos outros aparelhos que eu tinha e que eu vinha usando, que eu ainda tenho algumas outras opções, mas a estabilização dele se destaca. Então, assim, em resumo, você utilizando a câmera principal, tá, você vai estar muito bem servido dessa estabilização, que essa estabilização power dele, digamos assim, só funciona quando você está utilizando a câmera principal. Essa é a razão, mais uma vez, de eu utilizar esse adaptador com essas lentes para garantir que eu sempre vou ter a milimetragem, ou seja, uma lente bem aberta para pegar o ambiente todo, ou uma lente de zoom, ou uma lente de macro, ou até mesmo a lente principal dele, sem nunca estar mudando a qualidade da imagem ou perdendo essas características, como essa estabilização power aí. Quando eu vou para grande angular dele, muito bom, sensacional. A lente de zoom dele é para mim onde mora o pecado, tá? Você perde
você perde consideravelmente a qualidade dessa tua imagem. Eu acho que o processamento nela é ainda mais pesado e quando você está gravando pessoas, você percebe muito bem isso na questão de pele, questão de detalhes do rosto da pessoa. Então, se você não estiver tão perto, estiver um pouco mais distante, você não vai dar tanta ênfase a esses detalhes que eu estou falando, tá? Na câmera frontal dele, a câmera de selfie, para mim é legal, mas não é uma câmera que eu utilizo para gerar os meus conteúdos. Ela só gera realmente 1080-30, tá? Ela não te dá nem 1080-60, ela não te dá a opção de 4K ou 2.7K. Eu não entendo por que a Xiaomi faz um aparelho com uma configuração tão absurda, né? De forte, de poderosa, e insiste em colocar uma câmera barata na selfie. O fato dela ser 1080-30 não quer dizer que ela não tenha qualidade. Ela tem muita qualidade, muita, mesmo sendo 1080-30. A imagem é muito boa, mas no meu caso me tira as opções de na edição eu poder cropar e aproximar para dar uma ênfase em certos momentos, e isso me prejudica muito, porque muitas vezes eu estou tendo, como agora, estar gravando, me vendo, e quando eu mostro um produto, eu preciso muitas vezes aproximar na edição. E se ele já tivesse sido gravado em 1080, quando eu aproximo, eu perco muita qualidade, que eu estou esticando ela, além do que de fato ela foi gerada. Então, em relação às câmeras, basicamente isso. Você indico demais, tá? Indico demais você ter ele. Se você for uma pessoa que pega para gravar coisas de seus clientes, tem a clientela, pô, eu tenho o pessoal ali que tem uma lanchonete, tem o pessoal que tem uma padaria, tem um pessoal ali, a manicure faz unha, tem uma oficina de personalização de carros, tem uma empresa que eu vou lá fazer vídeo deles, foto deles, cara, você vai estar muito bem servido. Agora, se você se gravar e você fizer questão de estar se gravando com a câmera frontal para poder estar se vendo, você tem melhores opções, tá bom? Agora, se você não fizer questão de se ver e você puder se gravar com a câmera principal traseira, você vai estar muitíssimo bem servido. Agora, um dos outros fatores que me fez realmente escolher ficar com o Poco X6 Pro como o meu celular pessoal, tá? É a questão da memória colocada no aparelho. Ele vem com a memória UFS 4.0, que é a memória mais rápida do mercado. Ele é vendido na versão de 256 e 512, essas são as versões comercializadas, né? E 8 GB de RAM ou 12 GB de RAM. Tudo fica muito mais fluido, abertura de aplicativos, renderização, quando você faz uma edição utilizando lá o seu CapCut da vida, ou LumaFusion, ou Node Video, seja qual for o aplicativo que você usar para edição, você vai ver que tudo nele é extremamente mais rápido. O processamento realmente é absurdo, né? O processador dele, o Dimensity, é o 8300, né? Que é o Ultra, 8300 Ultra, que é o top de linha, é o flagship da MediaTek. Então, assim, qualquer aparelho top com processador MediaTek, hoje saindo, vai estar saindo com esse. E alguns ainda estão saindo com a versão anterior. Então, assim, é um aparelho onde escolheram a dedo tudo que colocar de melhor nele em nível de processamento. Eu percebo que ele não esquenta muito, Ainda não aconteceu de travar comigo durante uma gravação em 4K, pesando, take longo, demorado, não tive esse problema. Para editar, como já falei, fluido, se você for parar para pensar a configuração dele, de processador, memória e etc., é melhor do que muito computador que o pessoal utiliza daí. Então, é uma máquina que realmente dá para você estar editando, gravando, ganhando a sua grana de uma vez por todas, com investimento que não chega a R$3.000, vamos estar falando de R$2.500, R$2.600, tá? Então sim, Poco X6 Pro, eu indico pra caramba, tá? É uma máquina que vai dar para você pegar, começar a fazer seus trabalhos, começar a ganhar a sua grana. Poco X6 Pro é uma boa indicação minha. Agora, se você quiser uma dica do que tá vindo por aí, que tá sendo bombástico, Poco F6 Pro tá trazendo uma surpresa para todo mundo. Mas aí fica para um outro vídeo. Valeu!